vamos lá, cara. A gente tá numa toada também, Calejão. Não sei se você tem acompanhado, de gente jogando a toalha. Não sei se Sim, você reparou. Tivemos o sim, sim. Constantino, já meio lamurioso, dizendo que, olha, Magnitsky aí no Brasil não surtiu efeito. O brasileiro tem aquela tendência de respeitar ou não determinadas leis. Tanto que aqui tem o conceito de lei que pega e que não pega. E Isso. quando a lei é colocada no país a moda caralho, como foi a Magnitsky, aí que não pega mesmo, entendeu? Nem entre a elite vai olhar, foda-se. Se o criador da parada falou que tá errado, então foda-se, né? E aí depois tivemos o Ottoni, chegou a ver o Ottoni, não? Vi O também. Ottoni, vocês falaram ontem aqui do Ottoni? Puta, Helder, eu não sei se foi aqui ou no N1. Eu sei que eu falei em algum momento, cara, mas eu acho que foi no ICL isso aí. Tá, depois eu vou até então mostrar o Ottoni aqui. Eu tô até Boa. cansado de concordar com o Ottoni de Paula em 2020. Não, tá foda, tá foda. Eu já É, concordei umas 3, 4 vezes nos últimos meses aí. é difícil, né, mano, você reconhecer que o Ottoni de Paula tá certo, né? É. É Mas não tem difícil. jeito, né? Fazer o quê? Quando o cara acerta, independentemente de. Ele mudou, né? O Ottoni fez um reposicionamento, digamos assim, ao longo dos últimos meses. Nem sei dizer se é oportunismo, se não é e tal. Mas eu vi uma manifestação, ele, no caso da chacina eleitoreira lá do Castro, que ele me parecia. Ele soava genuíno, Helder. E ele tava Sim. falando: o senhor não sabe porque não foi da minha igreja que eu tive que consolar pai que perdeu o filho na operação. E ele falou que 4 pessoas da igreja morreram. E eu senti. Ele estava genuinamente tocado. Eu posso estar sendo enganado também no processo, mas naquela ocasião ele me pareceu legítimo, cara. Ah, sim. Não, mas eu acredito que sim, porque ele sentiu na pele algo próximo dele, né? Quando É, fica próximo demais, assim, aí às vezes a pessoa pode até mudar de opinião. é. Acontece pro bem ou pro mal, mas acontece sim. Então a gente teve isso daí, que a gente vai mostrar daqui a pouco, e tem também o Paulo Figueiredo, dizendo que o Bolsonaro, na atualidade, ele não tem condições de liderar a extrema-direita. É evidente, né? Primeiro, porque ele está preso, então não tem condições nenhuma de liderar a extrema-direita neste momento. E segundo, que há todo um interesse de tentar ocupar o espaço deixado vago por ele. É evidente. Ninguém vai ficar chorando até 2026 por conta da prisão do Bolsonaro, a não ser os filhos dele. De resto, as pessoas têm que fazer o quê? É como disse o Blairo Maggi. As pessoas fingem que estão tocadas com a prisão porque precisam dos votos dos bolsonaristas em 2026. Mas não é como se as pessoas estivessem ligando, não. Porque o Bolsonaro preso atrapalha menos do que ele solto, na verdade. O nome Bolsonaro é forte, beleza. Mas o Bolsonaro solto falando bosta e fazendo aqueles acordos errados que ele faz politicamente atrapalha bem mais. Vamos ver o Paulo Figueiredo aqui primeiro, então. Condições, preso sob tortura, não tem condições de liderar a direita no Brasil nesse momento. E eu tenho dito isso de forma bastante clara. O presidente, neste momento, é uma vítima. Ele é um refém que está sendo torturado. Nenhum refém tem condições de liderar nada. Então, o presidente Bolsonaro precisa ser, neste momento, protegido por aqueles que representam o seu movimento. Paulo, só preciso fazer uma intervenção aqui, porque o ex-presidente Bolsonaro, ele foi submetido a um exame de corpo de delito que não constatou nenhum tipo de lesão, Puta que que não pariu. constatou nenhum tipo de violação à sua integridade física, e você falou em tortura, as condições às quais ele está sendo submetido agora, em termos de instalações, também não denotam uma condição desumana. Então, você pode qualificar melhor o que você quer dizer com tortura? Claro, o conceito de tortura psicológica é um conceito amplamente documentado de forma acadêmica que não passa por nenhuma violação física. Você tem várias técnicas psicológicas de submeter alguém a um ambiente de tortura, inclusive uma ameaça constante de ser submetido a um mal que é fora
da lei. Eu não tenho a menor dúvida que o presidente Bolsonaro Deus tem uma do céu. lógica muito bem planejada ao longo desses últimos 3 anos. E é hoje no qual ele se encontra. Hoje a ameaça é, se você não se comportar direitinho, e se você talvez não nomear os candidatos à sua sucessão que nós queremos que você nomeie, você será enviado para Papuda. Você vai perder o benefício de estar dentro da Polícia Federal. Ora, como é que alguém se sustenta numa situação dessa? Ninguém aguenta 3 anos disso. Nestas condições. Olha, eu já vi gente aguentar em condições muito piores, viu? E ninguém nunca se preocupou, Calejão. Cá entre nós, a gente tem que lembrar sempre que ninguém nunca se preocupou com situação de presidiário aqui no Brasil, dentro da direita. É a primeira vez que eu vejo eles se preocuparem com direitos humanos, com questões de integridade física dentro do sistema carcerário. Nunca antes na história do Brasil eles se importaram com isso. Muito pelo contrário, eles achavam que o preso não podia ter dignidade nenhuma. O próprio Sargento Faur sempre disse, se na cela tem 340 e dizem que tem superlotação, é mentira. Se tem 340 é porque cabe em 340. Agora o jogo mudou. Agora a história mudou. E eles apelam para esse papo de tortura, para esse papo de perseguição, para esse papo de, nossa, é uma covardia o que estão fazendo com o Bolsonaro. Não importa se você é de direita ou de esquerda. Importa sim, claro que importa, sempre vai importar se você é de direita ou de esquerda, tá? Principalmente no que diz respeito à hipocrisia da direita num assunto como esse. Então importa sim. E outra coisa, mais transparente e mais recursos que alguém poderia ter, como teve no caso do Bolsonaro, eu acho que é difícil um processo aqui no Brasil se submeter a esse dispositivo de clareza sobre o que a gente está vendo aqui no momento em relação à prisão do Bolsonaro. Pelo contrário, os processos aqui no Brasil são bem meia boca, cara. São tudo tocado de qualquer jeito, em alguns casos, principalmente se envolver faccionado, se envolver fudido. Cara, ninguém teria esse direito à ampla defesa. Muito pelo contrário, o cara estaria preso provisoriamente, sem nem oferecer risco para a sociedade. O cara que bateu a carteira no semáforo, que roubou um celular. O cara às vezes vai preso provisoriamente, vira faccionado lá dentro e ninguém liga. E agora esse chororô do caralho. Antes da gente comentar aqui, vamos ver o Ottoni também, que eu tô cansado de concordar com o Ottoni, mas ele vai além na crítica dele, né? E aqui sim, uma crítica justa. E fala sobre a questão de blefar. Questão de tic-tac, de xadrez 4D, aguarde mais 72 horas. Ele percebeu que isso daí se desgastou e não deu certo. Como não vai dar certo também, essa história de que o Bolsonaro é refém, de que o Bolsonaro está sendo torturado, de que o Bolsonaro é um coitado perseguido, não vai dar certo. Não vai dar certo. E isso faz barulho nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no TikTok. Fora disso, meu irmão, ninguém tá falando de Bolsonaro. Vamos olhar aqui o Ottoni comentando sobre esse blefe. Cada fake news que o bolsonarismo produz enfraquece a direita brasileira. Por quê? Porque, olha, cadê Trump? Cadê o tarifaço? Sabe, o tic-tac, xadrez 4D, a gente blefou muito. Tudo bem que numa jogada você blefa, mas blefar o tempo todo do jogo, não é? Porra. Falar uma coisa e na prática o povo está vendo uma outra postura. Isso vai enfraquecendo. Bolsonaro está preso e não está tendo comoção. As pessoas elas não estão indo na rua, tá certo? Houve mais comoção quando o Lula foi preso do que agora com o Bolsonaro. Por que isso? Parte disso é culpa daqueles que, inclusive, estão nesse parlamento, produzindo ilusões. Agora é uma nova ilusão que é a tal anistia ampla, geral e restrita. Nós vamos aprovar. Estamos constrangendo o presidente da casa, Hugo Mota, que não vai colocar essa pauta. Felizmente ou infelizmente, eu digo que essa pauta não é uma pauta do povo brasileiro. Cada fake. Calejão, aí a gente vê que o blefe o tempo todo não dá certo. O Figueiredo tá inventando um blefe, que é o blefe
Ele está sendo torturado, mas não é o que se vê. O cara tá ali o tempo inteiro na recepção da PF, Calejão. O Helder, você que é um apreciador da boa música, tem um músico muito famoso que ele diz assim: You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Mano, não dá, velho. Você pode meter o louco ali, como o Tony falou, dar uma enroladinha, às vezes, de vez em quando. Agora, não tem como você enganar o mundo inteiro o tempo todo, cara. E o caralho de vender fumaça, Helder, é isso aí, é que uma hora a fumaça cai. Uma hora, e se você já sabia, não sei exatamente o quanto o Paulo Figueiredo e o Eduardo entendiam que eles estavam vendendo uma fumaça e que jamais alteraria uma determinação judicial no Brasil. Qual que era o cálculo desses caras, Helder? Chegar e falar, não, realmente, agora não. Magnitsky, a gente tem o presidente dos Estados Unidos, vocês vão ter que rever a decisão judicial. É isso que eles acharam que ia acontecer? Que o Moraes ia falar, olha, realmente, eu vou jogar toda a minha biografia fora, independentemente de gostar do cara ou não. Eu tenho altas críticas ao Moraes, a questão aqui nem é essa, mas assim, eu vou jogar toda a minha biografia fora, vou acabar com a minha reputação, vou enterrar tudo que eu fiz ao longo da vida, porque de fato eu tô com medo que eu vou sofrer qualquer tipo de sanção econômica. Você tem que ser muito estúpido, Helder, para acreditar que isso vai acontecer dessa maneira. E veja que seres humanos são criaturas diversas, né, mano? Cada um tem a sua própria personalidade e tal. Nesse momento, para efeito de síntese, tem dois tipos de bolsonaristas. Você tem caras como, pelo menos era bolsonarista, o Ottoni de Paula. Você tem cara como Tarcísio, que a despeito de ter que sinalizar por uma ala mais radicalizada, também procura manter o pé na outra canoa. E um time de bolsonaristas que procuram aprender com os erros, com a própria experiência e tal. E você tem o outro, mais estúpido, ainda mais fundamentalista, como Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Helder, o que esses caras estão fazendo já deu errado para mais de metro, cara. Os caras não mudam um caralho do que eles estão fazendo. Agora, para te passar, o que me chama a atenção, o Figueiredo virou humanista, meu filho? Agora você virou humanista, porque até onde eu lembro, há pouquíssimo tempo, você estava usando o microfone da Jovem Pan para pedir para o Exército e as Forças Armadas, abre e fecha aspas, porque é complicadíssimo isso que eu vou dizer, tá? Isso aí estava na boca do Paulo Figueiredo. Ele estava usando o microfone da Jovem Pan para pedir para as Forças Armadas passarem o cerol fininho em membros do MST, cara. Passar o cerol fininho. Então, em gente que está plantando arroz orgânico, em gente que está produzindo comida de qualidade, em gente que está dando um destino social para a utilização de terra de latifundiário que estava ociosa. Olha que parada, Helder, para passar o cerol fininho nessa gente. Ele apoiou um movimento sociopolítico que tinha como a liderança central um cara que dizia, eu sou a favor da tortura, você sabe que eu sou a favor da tortura e o povo também é a favor da tortura. O Eduardo Bolsonaro, de quem você é assessor de imprensa, seu imbecil, utilizava uma camiseta louvando a imagem do Brilhante Ustra. Agora você quer vir que esse papinho pinto mole seu aí de pressão, tortura psicológica. Dá licença, mano. Helder, até na derrota você tem maneiras mais dignas de se perder do que esses imbecis aí, cara. Puta que la rocha, meu irmão. Fora que é uma traição à própria linhagem familiar ser contra a tortura. Imagina o quanto seu avô não ficaria decepcionado contigo, cara, e ver você contra a tortura. Tua família está muito decepcionada com você, Paulo Figueiredo. Pode ter certeza disso. E você falou da camiseta do Ustra, não só do Ustra, do Mossad também. Como é que agora vira humanista? Como é que agora é contra a tortura? Não que o Bolsonaro esteja sofrendo qualquer tipo de tortura, não está. Não existe prisão mais tranquila que aquela em que uma pessoa pode ir na recepção da Polícia Federal, ficar rindo e trocando ideia com os agentes. O cara está preso no Airbnb melhor do que aqueles que a gente costuma pagar para viajar com a família. Ar-condicionado. Melhor do que os cativeiros. Não é? Eu tava falando pro Beze. O quarto ali tá melhor equipado que o nosso.
tem ar-condicionado, tem frigobar. Você tem frigobar no teu quarto? Não, nada, nem Então, ar-condicionado. Nem ar-condicionado, né? Ar-condicionado, ainda de vez em quando você encontra uma galera que tem aí na classe média, tá? O cara que construiu um bagulho mais novo, ou que mora num prédio mais quente. Mas no geral, aqui em São Paulo, cara, a gente passa calor mesmo com um ventiladorzão de teto ou de coluna durante o verão. Eu tenho aqui. Eu nem gosto, Helder. Aqui, sendo sincero contigo, para não parecer que eu tô pagando de quebrado e o caralho, eu teria dinheiro para botar um ar-condicionado. Eu também teria, mas eu não moro, eu moro de aluguel, cara. Eu vou pôr. Então aí já não vale a pena. Aí já não vale a pena, porque você vai gastar uma grana porque num negócio que não é teu. Mas a questão não é nem essa, né, cara? A questão é que, porra, o cara ele tá assim, absolutamente assistido pelo Estado, tá sob a tutela do Estado, tem que ser cuidado pelo Estado. Houve um exame de corpo de delito e o interlocutor do Paulo Figueiredo disse isso pra ele. Mas não houve um exame de corpo de delito. Aí o cara vem com esse papo de tortura. Qual é a tortura psicológica que o Bolsonaro tá sofrendo? Sim. Não tem nada, velho. O cara não tem nada. Não tem nada. Mas é isso, cara. Então, assim, não tem tortura. Mas isso é para exemplificar, entendeu? Às vezes a gente passa um perrengue com calor, tá? Porque não quer gastar, mora de aluguel, acha que não vai usar tanto, vai usar, tipo, sei lá, 30 dias no ano, não vale a pena o investimento. O cara vai ter tudo isso e foda-se, mano. Então, isso aí tá muito longe de tortura. Quem passa são os presos normais, tá, galera? Isso aqui não é defesa de bandido, tem que ficar claro. Não é defesa de bandido, nada. Mas assim, os caras estão lá, em cela superlotada, com rato, barata, cagando no chão, ninguém lava. Aí toma banho em bica pingando, com água gelada no inverno. A comida vem azeda, vem um lixo, vem um nojo. Esses caras podem até alegar que são torturados. Eles podem até alegar. Mas os presos em condições especiais... Jamais. Não pega. É isso que o Ottoni de Paula tá falando. Você vai ficar blefando o tempo inteiro? Não deu, cara. Xadrez 4K, xadrez 4D, 72 horas. Não deu nada, cara. Não deu. Não é assim. Não pode ser, cara. Quem joga poker sabe que não dá para ser todo momento. Em algum momento tem que procurar outra abordagem, né? Não é só o blefe. Em algum momento você vai ter que ter outra abordagem. Bruno Alves, Helder, Khaled Bess, vocês são brabos demais, parabéns pelo canal. Adriano Silva Terapias, olá meninos, vocês viram que a Erika Hilton destruiu uma deputada bolsonarista na Câmara? Falou que daqui a pouco terão que construir uma papuda só para os políticos do PL, foi magistral. Vi, Liliane Souza, por que o Calejão não está sem roupa? Não vai pagar a dívida? Ele não estava no dia, né? Era no dia. Era no dia. Agora a gente já fez a promessa aqui, incluindo você também, que quando um dos filhos for preso, aí a gente também vai tirar a camisa de novo, aí você vai estar junto. Maiara Santos. Combinado. Oi, Eldio e Calégia. Não estava conseguindo acompanhar as lives essa semana. Vocês viram que o Hugo Mota está processando um sindicato e o coordenador dele aqui na Paraíba por causa de outdoors. Adoro vocês. Eu vi, cara. É muito dodóizinho, né? Mônica Coimbra. Cresci em comunidade, frequento igreja pentecostal. Me deu muito trabalho na terapia deixar de ser crente, Eldio. Para de mostrar o Ottoni de Paula sensato. Vou te falar, Mônica, que a questão da fé, ela é muito particular. A gente faz as críticas aqui às igrejas neopentecostais, aos políticos evangélicos, coisa e tal. Mas a gente também não pode ser desonesto dizendo que, eventualmente, alguns deles não acertam. Acertam. E alguns são muito sensatos também. O Henrique Vieira é um cara sensato. O pastor Ed René Kivitz também é um cara sensato. Existem, né? É gato pingado, é difícil, tem que ficar pensando assim. Mas que existe, existe. Quem dera essas pessoas fossem parte da maioria, elas não são. Então, por isso que a crítica, ela se mostra muito mais evidente dentro da esquerda do que o elogio. E não adianta falar, não, mas vocês criticam, depois vai querer voto. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não pode ser refém de nenhum movimento social, de nenhum movimento religioso. A gente tem que fazer a crítica justa e digna quando ela tem que ser feita. Senão, a gente se acovarda e deixa de ter o nosso papel aqui. E que bom, Mônica, que você também tem essa visão mais crítica, apesar de manter... a sua fé, né, acredito, mas a visão crítica de mundo sobre as religiões, que eu acho que é importante, não só a evangélica, tá? Existe problema em várias religiões. PHC Santesso. Bozo fazendo palavras cruzadas. Bolsonaro, filho do Jair. Resposta. Bananinha, ingrato, filho da puta. O Eduardo nunca mais vai abraçar o pai. Daniel, mas ele tá assistindo a Galã, certeza. A gente aqui da esquerda tá falando isso aí, mocota. Não, se ele estiver assistindo
o Michel, que ótimo, cara, que bom que se ele estiver assistindo. Maiara Santos, novo membro. Tereza Isolde, fala Galã, sério que o neto do ditador está falando de tortura? Pois é. Emerson, Lula vive sob pressão de prisão desde que assumiu o primeiro mandato, até bem antes disso. 7, só na Lava Jato, mas essa galera achava pouco, vai tomar no cu. Não, desde os anos 70, né, desde a ditadura existe essa pressão aí.